Queridos, o texto sobre algo que eu quero falar nesta noite, na verdade, é sobre as promessas de Deus. Existem tantas promessas catalogadas no coração de Deus para a humanidade, para o homem, mas especificamente cada um de nós temos uma promessa da parte de Deus. Eu tenho a promessa, você tem a promessa, cada um de nós temos uma promessa da parte de Deus. Deus ele tem promessas inefáveis. A maior promessa é a salvação que ele tem para a humanidade. Claro que essa promessa não depende diretamente de Deus, depende de cada um de nós. Quando nós fazemos aquilo que está no coração de Deus e procuramos reter firme a nossa fé, a nossa expectativa e a nossa esperança, e não só isso, estarmos diante do Senhor todos os dias, buscando a Ele como autor e consumador da nossa fé. Quando eu falo, queridos, em promessa de Deus, eu lembro de Hebreus 10, 23, né? Que Hebreus 10, 23 ele vai dizer: retenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ele é fiel e ele nos fez a promessa. E ele vai cumprir cada promessa que nos fez, desde que nós nos colocamos diante do Senhor. Mas o texto que eu quero ler está no livro de Gênesis, no capítulo 16, versículo 13, e diz: e o nome do Senhor, que com ela falava, e ela chamou El-Roim, pois disse: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Esse texto aqui, queridos, eu acredito que todos nós conhecemos esse texto, né? Esse texto fala aqui de Agar, quando ela se sente afrontada e afronta também Ana por ela dar, desculpa, por a mulher de Abraão, né, Sara, que na verdade era Sarai. A Bíblia diz, queridos, que quando ela é afrontada, ela afronta Sarai, a Bíblia nos diz que ela se sente muito humilhada e vai embora da casa de Abraão, vai embora da casa de Sara, né? E a Bíblia diz que quando ela está no deserto, o Senhor fala com ela. E o que me chama a atenção, queridos, nesse texto, é que Deus ele faz a promessa e dentro dessa promessa Deus inclui também Agar e Ismael. E eu vejo aqui, queridos, que quando Deus trouxe uma promessa para Abraão, quando Deus trouxe uma promessa para Sarai, o Senhor disse que daria a eles um filho e faria deles uma grande nação. E a mesma Bíblia vai dizer, queridos, que Sarai e Abraão tentaram ajudar a Deus. Ela disse: olha, deita com uma das minhas servas e tem um filho, e com esse filho vai se cumprir a promessa que o Senhor tem para nós. Primeira coisa que nós aprendemos é quando Deus faz uma promessa, nós não precisamos ajudar a Deus para adiantar o processo. O processo vai acontecer no tempo de Deus, no tempo certo. Ainda que nós chegamos a um nível que nós achamos que nós não temos mais condições, como o caso de Abraão, que já estava na sua velhice, e de Sara também, o Senhor ele cumpre a promessa, porque Deus ele não a tem por tardia. Deus cumpre a promessa no tempo dele, na hora dele. Quando Sarai tenta adiantar, tenta ajudar Deus, tenta adiantar a promessa, nós vamos perceber que Sarai ela vai ultrapassar alguns limites, e dentro disso vem o arrependimento. Por quê? Porque agora Abraão ele tem um filho fora do seu relacionamento, fora do seu casamento com Sarai, e isso traz um certo tipo de peso e de medo para Sarai. A Bíblia, queridos, ela nos aponta, ela nos mostra que Deus é aquele que faz a promessa e cumpre. Eu vou me lembrar de José, o José do Egito, né? A Bíblia vai dizer que os seus irmãos, Deus trouxe a ele uma promessa. E ele não adiantou o processo, ele só compartilhou aquilo que Deus tinha falado com ele. E a Bíblia vai dizer que quando os irmãos dele souberam, a primeira atitude era de tentar matá-lo. Mas alguém disse: não, não vamos matar, vamos colocar na cisterna. Queridos, quando eu aprendo isso, quando eu vejo isso, eu aprendo mais uma coisa: que eles pegaram José e colocaram dentro da cisterna, num buraco. E no buraco que se coloca a semente. E a semente, quando se planta, ela germina e brota e dá fruto. Eles pegaram a semente e colocaram no buraco, achando que a semente ia morrer.
mas a semente plantada não morre. A semente, a Bíblia diz que ela vai brotar e vai germinar. E José germinou no Egito, José prosperou no Egito, e aquela semente que foi colocada dentro de um buraco se tornou a sombra do povo de Israel, se tornou a sombra de Judá, e todos puderam comer os seus frutos, porque José foi um excelente governador. Existem muitas promessas de Deus para as nossas vidas, e se fôssemos catalogar, levaríamos a noite toda. O que falamos de Ana, quando ela faz um propósito diante de Deus, e Deus usa o profeta dando uma promessa para ela. E agora Ana vai ter um juiz, um sacerdote, na verdade Israel vai ter um juiz, um sacerdote, para estar no meio do povo. E vai ter também agora um profeta. E ele tem uma unção tripla, porque a bênção que Deus nos dá não favorece só a nós, mas a outros. E a Bíblia vai dizer, queridos, que ela tenta adiantar o processo, porque Deus faz uma promessa no capítulo 12 para Abraão e para Sarai. Só que essa promessa ela só vai se cumprir bem depois, bem mais tarde. Por quê? Porque a promessa, queridos, acontece mediante o ato de obediência. A promessa só vai cumprir nas nossas vidas mediante o ato de obediência. Muitas das vezes temos promessa de Deus, mas não estamos preparados para receber de Deus aquilo que Deus tem para nós. Se nós não estamos preparados para receber de Deus as promessas, aquilo que Ele tem para nós, dificilmente o Senhor cumprirá em nós a promessa. Não porque Deus falha, é porque nós não estamos preparados. E eu vejo, queridos, que Deus ele sempre vai operar, sempre vai trabalhar, entendeu? Deus sempre vai operar e sempre vai trabalhar nas nossas vidas. Queridos, e não adianta nós tentarmos ajudar a Deus através do político, através do deputado, através do... Não, não. Se Deus trouxe uma promessa, ainda que nós achemos tardia, Ele é fiel para cumprir. A Eclesiastes capítulo 3 nos ensina isso, né? Que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E Deus ele tem um tempo dele. E o tempo de Deus não é o nosso. O nosso é o Cronos. O dele é o Kairos. E nós não vamos viver o Cronos diante de Deus. Vivemos o Cronos diante do homem. 10 horas eu chego lá. 10 horas tem vigília. Ainda que seja 2 aqui, 10 horas no Brasil, eu vou cumprir o Cronos do Brasil. Mas diante de Deus o Cronos não funciona. Diante de Deus funciona o Kairos, que é o tempo dele. Não adianta eu colocar o meu cronômetro, o meu relógio diante de Deus, se Deus tem o relógio dele que funciona mais exato do que o meu. E é isso que nós vamos aprender. Nós vamos estar, queridos, que o Senhor ele vai sempre trabalhar em nós, vai trabalhar por nós, vai trabalhar nas nossas vidas. Algo interessante é que quando Deus diz para Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala com ele, Abraão obedece a voz de Deus, ele sai dos caldeus, ele sai da sua parentela, ele sai da tua terra, ele vai para uma terra sem saber para onde é. Isso é obediência. E através da obediência, Deus disse, olha, vou te dar um filho. Mas aí Abraão e Sarai, na verdade, vão apressar o processo, porque a gente já está velho, daqui a um tempo a gente não vai ter mais condições de gerar. Vamos arrumar um filho, vamos ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E nós temos, queridos, que entender que Deus ele está conosco em todo momento. A Bíblia vai dizer que o Senhor aparece para Sarai no deserto. Deus aparece para Agar no deserto. E quando Deus aparece para Agar no deserto, a Bíblia diz que o anjo, o texto vai dizer que o anjo do Senhor falou com ela. Nós vemos isso, queridos, como a teofania. Né? Muitas das vezes a manifestação de Deus aparece como o anjo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele chega para ela e fala com ela. Olha, volta. Olha como é que são as coisas. O anjo diz para ela assim, volta para a casa de Abraão. Se humilhe diante de Sarai, porque o Senhor vai ser com você. Só que tempos depois, a Bíblia diz que Sarai vê o Isaac brincando com Ismael. Ela disse, eu não quero que meu filho cresça com o filho da escrava. Abraão manda ela embora. E a Bíblia diz que Abraão ele pega o pão, Deus diz, manda ela aí. Deus confirma com Abraão.
Por quê? Porque Agar queria sair da casa de Abraão fora do tempo. Ela queria sair da casa de Abraão no Cronos. Eu disse, não, não é no seu Cronos, é no Kairos. Você vai voltar e vai ficar lá. O tempo que eu determinar que você sai da casa de Sarai. E a Bíblia diz que quando Sarai diz, eu não quero, a Bíblia diz que de madrugada, Abraão pega, enche um odre de água e põe pão dentro de um alforje e dá para ela e manda ela embora de casa de madrugada. E a Bíblia diz que ela sai errante pelo caminho, pelo deserto. E quando acaba a água, não acabou nem o pão, mas quando acaba a água, Jesus é a fonte de água viva, né? Quando acaba a água, a Bíblia diz que ela coloca o menino debaixo de uma árvore. A Bíblia, alguns textos vai dizer debaixo de uma árvorezinha. E anda o tiro de uma flecha à distância para não ver o filho chorar. E a Bíblia diz que quem chora não vê o filho morrer, desculpa. E a Bíblia diz que Agar começa a chorar. E a Bíblia diz, queridos, que Deus aparece para ela e diz, não chores. Por que você está chorando? Eu ouvi o choro do menino. E ele tem promessa, e ele será flecheiro e será um homem valente. Porque a promessa também estava sobre ele. Eu entendo, queridos, o seguinte, que quando Agar, a primeira vez que sai da casa de Abraão, ela sai no Cronos. E Deus disse, não, eu uso Kairos, você vai voltar, porque quem vai te tirar da casa de Abraão sou eu. Queridos, quando Deus nos tira do lugar, é porque ele vai nos levar para o lugar melhor. Quando nós queremos ajudar Deus e sair de onde nós estamos, o diabo frustra os nossos planos e Deus vai permitir com que isso aconteça, porque eu saio no Kairos, aliás, eu saio no Cronos, não saio no Kairos de Deus. E aí, queridos, quando ela sai debaixo, na direção de Deus, Deus cuida de Agar, Deus cuida de Ismael e Deus faz cumprir as promessas. Quando fala em teofania, vamos lembrar de Gideão, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz para Gideão, o Senhor é contigo. Ele diz, Senhor, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio todas essas coisas? Nós vemos também aí, na ênfase de Gideão, a teofania acontecendo. E ali nós vamos ver, queridos, que Deus ele fala com Gideão e aparece com a aparência do Deus visível, fala com ele de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, e nós vamos aprender todos os dias. Queridos, viver a promessa de Deus não é fácil. Receber a promessa é fácil. Receber é fácil. Viver a promessa é difícil. Porque quando nós estamos aguardando, nós estamos esperando, e a depender do nosso ânimo, nós estamos desesperados, não estamos nem esperando. A esperança foi tanta que nós estamos já em desespero. Desespero, queridos, é a esperança vencida, ultrapassada. Aí nós ficamos desesperados. Mas o Senhor que fez a promessa, ele é fiel para dar vitória, para mudar a história, para transformar todo o deserto em manancial. Se Deus tem uma promessa para você, queridos, fique tranquilo. Fique em paz. Essa promessa vai se cumprir. Deus vai trabalhar. Só mantenha-se firme, só mantenha-se na obediência, debaixo da direção de Deus. E Deus vai fazer coisas tremendas, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, porque Ele é Deus e Ele não mente. No livro de Deuteronômio, Moisés vai dizer para o povo de Israel, o povo está atônito, Moisés diz o seguinte, olha, eu não vou mais direcionar vocês. Quem vai direcionar vocês agora é Josué. Josué que vai entrar na terra com vocês, Josué que vai entrar na terra prometida. E algo, queridos, que me chama a atenção é que Moisés fala algo com Josué que depois, no capítulo 1, versículo 9, Deus vai repetir para Josué, livro de Josué, capítulo 1, 9. Mas antes, no livro de Deuteronômio, Moisés, capítulo 31, versículo 6, Moisés vai dizer, sede forte e corajoso, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus, quem vai conosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aí Deus fala com Josué, lá em Josué, capítulo 1, quando Deus encoraja Josué diante do povo, e Deus repete as palavras de Moisés. Por quê? Porque Deus está firmando ali uma promessa sobre a vida de Josué, e Deus está falando novamente, eu vou ser com você. Deus é conosco, queridos. Deus é conosco. O Emanuel, Deus conosco, como Isaías já prediz. E ele está conosco, queridos, e vai nos dar vitória. Deus é conosco e vai dar vitória. Agora, o que eu quero ver aqui, queridos, o que eu quero
transparecer dentro desse texto é que Agar, ela diz o seguinte: o Deus que me vê. Deus só vai nos ver, queridos, se nós deixarmos ser visto por ele. Mas eu vejo aqui Agar não diante de um Deus que vê. Eu vejo Agar diante de uma pessoa que está vendo Deus. Na circunstância, no meio das tribulações, no meio dos momentos, se nós tivermos ouvidos e olhos sensíveis, nós vamos ver Deus. Nós vamos ver Deus em mínimas coisas. Lauriette, ela canta o seguinte, a cantora Lauriette: eu vejo Deus nos rios e nos mares. Eu vejo Deus em todos os lugares. Eu vejo Deus na face do irmão. Eu vejo Deus diante da mudança da estação. Em todo momento nós vemos Deus, porque nós estamos com os nossos olhos visíveis e a nossa expectativa está no Senhor. Nós não vamos nos abater diante de situações, nós não vamos nos abater diante de problemas, nós não vamos nos abater diante das afrontas, nós não vamos nos abater diante da enfermidade, nós não vamos abater. Fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus vai dizer isso. Fiel é aquele que fez a promessa. E ele me fez promessa, ele te fez promessa, e ainda que aconteça qualquer situação, ele é fiel para cumprir. Deus, ele não depende do homem para cumprir as promessas. O homem depende de Deus para que elas se cumpram. Deus não depende do homem para cumprir as promessas. Deus espera a nossa obediência para que a promessa se cumpra em nossas vidas. Eu não sei o que Deus tem prometido a você. Não sei se Deus usou Urim, Tumim, não sei se Deus usou profeta, não sei se Deus usou a própria palavra, não sei se Deus usou um louvor, eu não sei se Deus usou o seu pastor, ou até mesmo um pregador que foi pregar na igreja qual você congrega. Mas eu sei que existe uma promessa de Deus empenhada em você. E eu ouvi uma frase esses dias para trás, diante de uma situação que o Senhor está nos levando, permitindo, e uma pessoa diz assim: você já tem a promessa, apenas creia. Você já tem uma palavra, apenas creia. Eu já tenho uma palavra. E a palavra de vitória já foi liberada a nós, como diz o cântico. Ninguém pode tentar contra os braços fortes do Senhor. Ninguém. Sabe quem pode pedir as promessas de Deus? Eu mesmo, você mesmo pode pedir as promessas de Deus. Ninguém, nem o diabo pode. Romanos capítulo 8 vai dizer isso. Nem a morte, nem a vida, nem mesmo os anjos, nem potestade, nem principado, nem o presente, nem o futuro, nem o passado pode. Mas no passado ele roubou, ele matou. Não, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nada, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Nem os anjos do céu podem nos separar, nem o inferno pode nos separar debaixo da promessa de Deus, a não ser nós mesmos. Qual a nossa postura diante de Deus? Qual a nossa postura ao esperar o milagre acontecer diante do Senhor? Qual a nossa postura quando nós estamos esperando as promessas se cumprir? Será que nós estamos passando na frente de Deus? Será que nós estamos fazendo algo que Deus disse para não fazer? Qual tem sido a sua postura diante do Senhor, diante de promessas que o Senhor tem feito? Promessa de casamento, promessa de gerar filhos, promessa de pastorear, promessa de servir no reino. Seja lá qual for a promessa, existe um Deus que cumpre no tempo dele. Não tente ajudar Deus. Diante de Deus não tem jeitinho. Diante de Deus não tem um arrumadinho. Não, Deus trabalha de forma correta, de forma certa. Uma vez, logo quando eu cheguei aqui na Europa, alguém virou para mim, cristão, virou para mim e falou: pastor, porque aqui eles não aceitam a habilitação do Brasil. Eles não aceitam, só aceitam por um período de 1 ano, de 12 meses, depois não aceita mais. E alguém virou para mim, quando venceu a minha licença para dirigir no país, alguém virou para mim e falou: pastor, por que você não faz uma carteira falsa para dirigir? Isso é ajudar Deus. Eu disse: irmão, isso foge dos meus princípios. Isso foge daquilo que eu aprendi. Mas aqui tem muitos brasileiros que fazem isso. Tem muitos cristãos que fazem isso. Eu disse: eu não tenho compromisso com outros cristãos ou com brasileiros que fazem isso. Eu tenho compromisso com Deus. Porque o Deus do Brasil que eu temia lá é o Deus que eu temo aqui na Europa. Queridos,
nós mudamos de continente, nós mudamos de país, mas Deus não muda de ser Deus. Ele continua sendo Deus e não aceita jeitinho, arrumadinho, ajeitadinho para ajudar, para empurrar. Vou empurrar Deus, vou fazer uma habilitação falsa para ajudar Deus a fazer a obra de Deus. Queridos, faça a obra de Deus de cavalo, de jumento, de jegue, a pé, de bicicleta. Isso não impede você de fazer a obra de Deus. Muito pelo contrário, impede das promessas de Deus se cumprir na sua vida quando você quer ajudar a Deus. Não ajude Deus. Deus não precisa da sua ajuda, ele precisa da sua obediência. Ele quer a sua obediência para que ele cumpra na sua vida aquilo que ele tem para você. O Deus que faz promessa, ele cumpre, ele não mente. Ele não tem amnésia. Deus, ele se lembra de cada palavra que ele nos proporcionou, nos direcionou. E ele vai cumprir cada uma delas pelo poder do nome dele. A Bíblia vai dizer, queridos, que Jacó ele teve um encontro com Deus. E o encontro que Jacó teve com Deus mudou a vida dele. Mudou a dinastia, mudou o governo, mudou a geração, a história geracional de Jacó mudou. A história geracional de Jacó, depois veio José, mudou. Sabe por quê, queridos? Porque Jacó entendeu que ele precisava de Deus, ter um encontro com Deus, e a vida de encontro com Deus mudou a história de Jacó, e as promessas de Deus que Deus tinha feito a Davi iria se cumprir. Deus de Davi, o nosso pai. Deus que trabalha na vida dele. Deus de Abraão. Aí nós vamos ver Abraão, Isaac e Jacó. Jacó agora poderia ser o último a tomar posse da promessa, mas Deus, quando faz uma promessa, essa promessa vai alcançar a minha geração, vai alcançar os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, porque é a promessa que Deus fez para mim. Eu acredito dessa forma. José só cresceu porque existia promessa sobre a vida do seu pai Jacó. E existe promessa de Deus para as nossas vidas. Existe promessa de Deus para mim e para você, para que nós possamos ter uma estratégia diante do Senhor, possamos crescer diante de Deus e entender que o propósito de Deus ele nunca vai ser frustrado. Quando existe obediência diante de Deus, quando existe obediência diante da santidade desse Deus, a recompensa por parte dele, a recompensa por parte de Deus. Não adianta, queridos, você está de obediência diante de Deus, você tem recompensa e Deus não te decepciona. Amém? Uma coisa, queridos, é você fazer teologia e se encher de conhecimento. Outra coisa é ouvir Deus tão perto e tão próximo. Eu conheço tantas pessoas que fazem teologia, não sou contra, né? É algo que eu gosto também, que eu me formei, mas conheço tantas pessoas que fazem teologia, têm tanto conhecimento, mas pouca intimidade com Deus, muita letra e pouco convívio, pouco tempo de intimidade com Deus. Eu conheço, queridos, pessoas que não sabem nem ler, mas têm tanta intimidade com Deus, têm tanta vida com Deus. Nós precisamos, queridos, parar de tentar apenas conhecer Deus dentro da teologia, dentro de letra, mas ter intimidade com Ele. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ter intimidade. Uma coisa é conhecer, alguém pode dizer, conhece o pastor Alex? Conheço o pastor Alex, mas não tem, você já falou com ele? Não, porque não tem intimidade. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ter intimidade. Eu não quero apenas conhecer Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Conhecer Deus eu conheço através de letras, através das placas, dos outdoor, eu conheço, já ouvi falar de Deus, mas tem intimidade com Deus? Não. Quem tem intimidade com Deus mergulha em níveis imagináveis, profundos no Senhor e faz coisas tremendas para a glória do nome dele. Se você tem esse Deus, se você vive diante desse Deus, coisas grandes vão acontecer. Não apenas queira conhecer Deus, tem intimidade com Deus da Bíblia, tem intimidade com Ele. E isso, queridos, vai te fazer você estar a ponto de ver Deus. E não apenas isso, mas de ver as promessas dele se cumprir na sua vida. Mesmo na terra de esquecimento, Lodebar, como exemplo de Mefibosete, Deus ainda te vê.
e você pode ter um encontro com Deus. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Você pode até estar na terra de esquecimento, mas Deus não se esquece de você. Você pode até estar no Lodebar. O homem esquece, o político, o prefeito, o senador, o deputado, até o seu pastor vai esquecer de você. O seu vizinho vai esquecer de você. E ainda que você esteja em Lodebar, Deus, ele é o Deus que trabalha. E às vezes Deus permite com que nós saímos do foco, do holofote. Deus permite com que as pessoas nos esqueçam. Deus permite com que nós ficamos invisíveis para que ele nos alcance, para que ele nos veja, para que ele trabalhe em nós, para que ele haja nas nossas vidas. Então, queridos, independente de qualquer situação, ninguém está te vendo, ele te vê. E as promessas dele vão se cumprir na sua vida pelo poder que é no nome de Jesus. E eu quero profetizar nesta noite. Promessas de Deus estão se cumprindo e se cumprirão na sua vida em nome de Jesus. Basta tão somente você confiar e esperar, porque o Senhor fará coisas grandes em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando Jesus, o anjo, aparece para Maria e diz: salve, agraciado, o Senhor é contigo, pois achastes graça aos olhos do Senhor. Conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, que quer dizer Emanuel, né? Quer dizer Deus conosco. Deus trouxe uma promessa para Maria. E a promessa, queridos, é que ele seria o Salvador do mundo. Deus, ele aparece através do anjo para José e reforça essa promessa que Deus tinha feito para Maria. E Deus disse que ele seria o Salvador do mundo. E não foi mentira. Ele veio, nasceu de uma mulher, uma manjedoura. Foi um homem notável, um homem assim, imensurável. E ele nasceu. Ele foi o Deus conosco. Morreu, é verdade, mas ressuscitou para a glória do nome de Jesus. Então, queridos, não deixe com que a sua esperança morra. E ainda que ela morrer, ela ressuscita, porque a minha esperança, a nossa esperança ressuscitou. E continua sendo Deus sobre nós, continua sendo Deus conosco, continua sendo Emanuel. Deus tem promessa. Tome posse em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém?